Olá, camaradas! Eu sou a Débora Irineu, eu sou professora de Geografia na Rede Pública Estadual da Bahia, sou diretora da PLB Sindicato e presidente do Distrital de Educação do PCdoB de Salvador. E hoje, no nosso curso de Cidades Democráticas e Sustentáveis, nós vamos falar sobre educação. E para isso, a gente tem a honra de contar com a participação de Carla Michele, ela que é professora da rede municipal e atual secretária de Educação no município de Licínio Almeida, que é o município que tem o melhor índice de educação e desenvolvimento, né, da educação na Bahia, que é o IDEB. E ela também é professora de geografia, assim como eu, é pedagoga também, especialização em psicopedagogia, mestre em ciências da educação. Então é uma honra contar aqui com a sua participação. E quando a gente fala sobre educação e eleição, a gente percebe que todo mundo defende educação. Sim. Não vai ter um candidato sequer que vai falar que não é prioridade. E eu tenho percebido também, Carla, que muita gente apresenta e aposta muito na defesa da escola de tempo integral. No entanto, quando a gente vê o que acontece na prática, a gente percebe que é apenas um turno estendido, o aluno vai lá, a criança se alimenta na escola e faz umas atividades meio soltas, assim. Quando, na verdade, a gente poderia estar pensando numa concepção mais integralizadora, né? Em que as disciplinas estivessem mais conectadas, uma perspectiva mais interdisciplinar, por assim dizer. Então, eu queria que você falasse qual é a centralidade mesmo dessa educação de tempo integral e como é que a gente passa de uma perspectiva de tempo integral para uma educação de fato integral. Perfeito. Bem, é um prazer para mim estar aqui, né? Hoje representando o município de Licínio de Almeida, que de fato é um município que tem dado resultados referentes à educação, não só quantitativo, mas qualitativo também, principalmente nessa questão que você fala da educação integral e da educação em tempo integral. Como o próprio nome já diz, a gente não pode estar trabalhando somente com o tempo integral, mas a gente precisa inserir a criança, o estudante, no contexto de uma educação que de fato seja integral e inclusiva. Porque essa educação integral e inclusiva, ela perpassa pelo socioemocional. E a gente precisa estar tratando daqueles valores que foram deixados para trás, preparando o cidadão para que ele lá na frente possa dar resultados para a própria vida profissional dele. Então essa educação, ela precisa ser melhor planejada, melhor preparada e executada com responsabilidade. É o que a gente vem tentando fazer no município, né? Porque hoje em dia a educação integral é foco de vários debates, está no plano municipal de educação, no plano estadual, no plano nacional de educação. O suporte ainda não é dos melhores em termos de infraestrutura, mas a gente já começa a ver suporte financeiro através do governo, né, federal, apoio do governo estadual, e a gente já começa a implementar essa educação de uma maneira mais visível, né? De uma maneira mais palpável. Quando eu digo isso, eu digo na preparação do cidadão, para que ele possa, de fato, estar inserido no contexto tanto do socioemocional quanto do cognitivo ao mesmo tempo. Aprender, mas aprender de maneira que ele se sensibilize, que ele se conheça, que ele possa se autoavaliar e que ele possa, de fato, virar um cidadão do mundo, mas com todas as competências e habilidades necessárias. Perfeito. Quando a gente fala de rede municipal, a gente logo associa a educação infantil, em especial as creches, que é uma demanda muito grande, em especial para as mulheres, que são elas, nós que temos que conciliar o trabalho com o cuidado doméstico, com o cuidado da família, dos filhos. E paralelo a isso, a gente tem visto várias pesquisas que falam sobre a importância da educação nos anos iniciais da vida da criança, né? Então, como é que o município ele pode se encarregar de dar conta dessa demanda, dar conta desse número, mas também da qualidade de intervenção na presença da educação já nos anos iniciais das crianças? A gente precisa começar um trabalho focado em prioridades. E uma das grandes prioridades da educação hoje é, sem dúvida, a educação infantil. Porque é lá que a gente começa a dar os primeiros passos de uma educação consistente. E trabalhar uma educação consistente com uma educação infantil fragilizada, isso não vai fazer com que a gente se sustente lá na frente, quando a gente quiser, de fato, os resultados de todo o processo. Então, hoje, a educação infantil ela é vista como
prioritária na educação, como aquela que precisa ser bem trabalhada, bem estruturada e bem planejada, e a gente precisa dar conta disso. Também é uma ação do Plano Municipal de Educação. Então, nós precisamos, enquanto dirigentes, né, municipais de educação, estarmos atentos a esse olhar para a educação infantil, para essas crianças e principalmente na formação do professor. Porque o professor ele precisa ter perfil de professor para a educação infantil, ele precisa estar preparado para trabalhar com as habilidades que hoje são apresentadas para nós nos planejamentos pedagógicos, via BNCC, via DCRB, que é o documento da Bahia, e via DCRM, que é o documento dos municípios. Então, uma coisa está ligada à outra. Planejamento, formação continuada de professor e atenção especial a essa educação de creche, que é uma educação que precisa ser prioritária no momento. Perfeito. Eu, além de ser professora, eu sou mãe de uma criança atípica. Meu filho está no transtorno do autismo. E isso me preocupa muito, né? Além de ser professora e ter alunos com deficiência. E a gente tem percebido um crescimento de diagnóstico, que é algo positivo porque tem crescido a conscientização em torno dessas questões e, consequentemente, tem ampliado a demanda por estrutura, por suporte, por acompanhamento e formação dentro das escolas. Quais são as iniciativas, quais são as possibilidades que um gestor, que a Câmara Municipal pode adotar para que a gente construa um caminho de uma escola cada vez mais inclusiva e que dê conta de acolher todos e todos diante dessa diversidade que nós temos? Eu colocaria, em primeiro lugar, o amor. Eu acho que não há uma maneira mais fácil e melhor de se começar a pensar no outro. Quando a gente trabalha com empatia, as coisas dão certo. As mães precisam de ajuda, os filhos precisam de ajuda, os professores precisam de ajuda. Então, primeiro eu preciso abrir meu coração para aceitar. A partir daí, eu vou fazer um trabalho ainda melhor. Então, eu acredito no trabalho do centro, né? De centro de referência para esses alunos, para essas crianças, para esses professores. Eu acredito que o município, além de ter um olhar voltado ao amor, à aceitabilidade, ao acolhimento, deve trabalhar com profissionais que sejam competentes, com profissionais que possam ajudar, né, a desenvolver melhor certas habilidades que eles ainda não conseguem desenvolver, mas se a gente tiver profissionais que olhem para o outro com carinho, com cuidado, com acolhimento, certamente a gente vai ter resultados bem mais satisfatórios. É a questão de você incluir de verdade, não incluir por incluir, colocar junto, mas fazer com que todas as possibilidades sejam trabalhadas dentro da sala de aula, dentro das escolas e nos centros que a gente tem espalhado por toda essa Bahia, em alguns municípios já, né, que já compõem os núcleos de aprendizagem com especialistas para dar conta desse resultado, mas é um abraço que eu costumo dizer que é o abraço do sucesso, quando todo mundo se envolve. Não adianta só o professor se envolver, só a família se envolver, só a secretaria, ou só a escola, ou só a comunidade. Se todos estão envolvidos nessa busca, nessa troca, com amor, com empatia, aí o resultado chega. E com capacidade também, né? De ter formação para os professores e ter o que a gente chama de ADIs, auxiliares do desenvolvimento infantil, para que toda criança que tenha direito a esse acompanhante, isso seja garantido. E a gente percebe que em muitos municípios e até mesmo no estado, a gente não consegue atender ainda toda essa demanda. Então é importante que a nossa turma que vai disputar as eleições faça essa defesa, né? Que tenha esse suporte de pessoas capacitadas para ajudar no desenvolvimento pleno de cada um, Eu acredito que o mais importante é que essa turma conheça de perto cada detalhe da educação pública municipal. O que é de fato que preciso fazer para que a gente possa sair do estado em que a gente está, que a gente possa crescer, que a gente possa desenvolver com qualidade, com quantidade e qualidade ao mesmo tempo, porque é isso que a gente busca. E é valorização no sentido da palavra de estar olhando para o outro através de formação continuada. O professor precisa dessa formação continuada. Os monitores de turma precisam dessa formação continuada. Eles precisam ser olhados. E às vezes a gente não olha. E esse não olhar acaba prejudicando
os alunos que mais precisam. E o município pode ofertar isso? Pode. Ótimo. A Bahia, infelizmente, tem um sério problema que é o analfabetismo. Sim. Ainda nosso estado tem péssimas taxas e existe uma política nacional da EJA, Sim. tem os fórum EJA que trava esse debate. Lula, felizmente, retomou algumas instâncias que abordam a questão do analfabetismo, da educação de jovens e adultos. De que maneira que o município, os gestores, podem ajudar a enfrentar essa triste realidade que persiste em muitos municípios do nosso país, em especial aqui na Bahia? Buscar esses alunos onde quer que eles estejam. A busca ativa. A famosa busca ativa. Se a gente não vai atrás, eles não vêm até a gente. Então, a gente precisa fazer um planejamento, uma força-tarefa para que eles estejam inseridos no contexto, para que eles se vejam, de fato, como estudantes novamente, como aquela pessoa que pode estar no meio dos outros. Muitos, é engraçado que é uma situação bem interessante, muitos não se veem como alunos, estudantes. Eu não sirvo mais, eu não consigo mais, eu não aprendo mais. E todo mundo é capaz de aprender, assim como todo mundo é capaz de ensinar. A gente precisa manter o foco na formação continuada, eu vou falar disso sempre. Porque eu acredito que se um professor bem formado para lidar com situações de alfabetização de jovens, adultos, né, idosos, vai chegar mais perto desse adulto, desse idoso. E esse adulto e esse idoso vai receber de maneira especial essa formação dentro da sala de aula. Então, é outra meta, né, que a gente tem no Plano Municipal de Educação e que a gente precisa estar inserido nesse contexto, porque a alfabetização, de fato, é muito grande nos municípios baianos e a gente precisa acabar com o índice de analfabetismo. Existe uma falsa polêmica que eu percebo assim, que quando começa a desenvolver a escola de tempo integral, é uma justificativa para fechar o turno noturno, onde normalmente tem a EJA. E aí tem fechado muitas turmas, muitos municípios na Bahia têm fechado de maneira sistemática as turmas de educação de jovens e adultos. Então, não tem sido uma prioridade, né? E o município pode fazer essa defesa, os gestores, a Câmara Municipal, pode entrar nessa batalha? Na verdade, deve entrar nessa batalha, porque assim, uma coisa não anula a outra. Sim. O tempo integral, além de ser lei, é uma consequência da educação do ensino fundamental, né? O ensino básico. A educação de jovens e adultos já é uma outra proposta que a gente precisa estar correndo atrás. Por quê? Porque muita gente ainda não lê, muita gente ainda não escreve. E quando eu digo muita gente, eu não estou me referindo só ao município de Licínio de Almeida. Eu estou me referindo a toda a Bahia, a todo o Brasil. Se a gente continuar naquela ideia de que não lê porque não quer, não escreve porque não quer, e não chegar perto, se os gestores não tomarem essa atitude, nós vamos continuar trabalhando com analfabetos funcionais. E a gente não quer que seja assim. A gente quer mudar essa história, porque a gente quer uma educação mais igualitária e uma educação que seja, de fato, para todos. Perfeito. Quando a gente busca construir uma educação de qualidade, isso passa necessariamente pela valorização dos trabalhadores em educação. E a gente vê que existe uma certa dificuldade, digamos assim, da garantia do piso. Tem muitos municípios no estado da Bahia que não conseguem, enfrentam muitas dificuldades orçamentárias. Isso gera um desgaste nas câmaras, com as gestões. E muitos municípios não entendem a importância da construção de um plano de carreira e o quanto que isso é determinante para a valorização do trabalho dos educadores e educadoras em educação. Então, eu queria que você falasse assim, quais são as dicas, quais são os principais dilemas, como que a gente pode enfrentar essa questão que ainda é preocupante para a gente, né? Eu como professora, como sindicalista, preciso fazer essa pergunta porque a gente precisa avançar muito ainda em garantir que os profissionais da educação sejam de fato valorizados, porque isso perpassa para a garantia de educação de qualidade na valorização dos seus trabalhadores, né? Sim. Essa é uma pergunta bem interessante. Eu também sou sindicalista, sou professora da Rede Pública de Educação há 26 anos e estou secretária de Educação há 14 anos, mas isso não me fez distanciar da categoria e distanciar dos sindicatos da APLB. Então, sou membro também da APLB e vejo como um ponto-chave para a construção do processo do município, porque hoje a gente tem diálogo, e sem diálogo a gente não consegue nada. Então, os planos de carreira precisam ser revistos, sim.
a gente já tem propostas de revisão de plano de carreira, o município tem um plano de carreira e a gente cumpre, né, o plano de carreira, mas existem muitos municípios que ainda não têm plano de carreira. Então, essa turma aí que está entrando precisa estar atento a esses detalhes. O plano é importante porque é valorização e garantia de direitos. Então, o piso está aí para que a gente tenha a possibilidade de estruturar esses direitos como deve ser estruturado. Eu acredito nessa defesa do direito, na valorização financeira, mas eu acredito também na defesa do direito da valorização humana, né, enquanto profissional da educação. Então, a gente, quando fala de educação, a gente olha o viés financeiro, o viés político e o viés humano também. Porque a gente precisa estar trabalhando com um cidadão que ele esteja bem, né, em todas as áreas. Se ele não está bem, ele não vai fazer um trabalho bom. Se ele não faz um trabalho bom, quem é prejudicado é a criança, é o adolescente, é o idoso, que está lá na sala de aula, na ponta do trabalho. Então, eu acredito nessa defesa, eu defendo, né, a educação pública de qualidade para todos e defendo também as garantias de direitos dos estudantes, dos professores. Talvez por ser professora, talvez por estar engajada, por ter feito parte, né, de tudo isso. O sindicato não é inimigo, né, da gestão. A categoria e o sindicato e a PLB estão ali para trabalhar junto com a gestão. É só a gente saber dialogar. Sim. Você tem uma visão bem ampla sobre a valorização dos trabalhadores e isso é interessante, porque tem surgido cada vez mais a necessidade da gente discutir a saúde mental dos professores, né? Tem tido um crescimento de adoecimento significativo. Vocês teve essa preocupação lá na gestão do município? Tem alguma iniciativa em torno dessa pauta? As iniciativas que a gente tem é recorrente de formação continuada e de trabalhos de psicólogos, né, voltado para esses momentos de parada, né, em palestras, em encontros, mas a gente ainda não tem especificamente só para professores. A gente tem atendimento para os estudantes. Agora, para os professores é algo que a gente está aí, né, montando, né, nosso futuro plano de governo aí do candidato, né, dos candidatos que virão, que o professor também tenha, porque o professor é assistido pela saúde, já não pela fica educação. De sugestão para todo mundo que está ouvindo colocar isso como defesa. O aluno é assistido pela educação, sim, os professores é assistido pela saúde, mas os professores Dá pra também pensar algo poderiam integrado junto, né? estar integrado com a educação. Seria bem bacana. Perfeito. E várias vezes aqui você respondeu sobre a necessidade de construir um planejamento. Sem planejamento, a educação não vai para lugar nenhum, né? Fale um pouco mais sobre a importância de construir esse planejamento e como deve ser a construção desse planejamento, se ele é coletivo, se é só a gestão que faz, se a escola participa, se os estudantes são envolvidos de alguma forma. Como é que a gente pode, em um município, construir esse planejamento na área da educação? O nosso plano, ele foi construído primeiro pensando. Presta atenção. A gente pensou e fez, e não escreveu nada. E aí a gente viu que deu certo. Então a gente parou para escrever, para estruturar aquilo que a gente acreditava que seria possível. E isso serve de base para tudo no nosso município de Licínio de Almeida. A gente pensa, escolhe uma escola, ou escolhe um grupo de alunos, de professores, coloca em prática. Quando a gente vê o resultado acontecer, a gente volta para o papel. Mas é em comum acordo. Conselho Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Educação, escolas da rede, professores e alunos comungam do mesmo objetivo e por isso que os nossos planos dão certo. Nós temos planejamento unificado da rede, então os professores da escola A e da escola B e da escola C planejam a mesma coisa. Então a gente tem avaliações externas, mas é da rede, que foram construídas pelos professores de dentro das escolas e que depois eles fazem a troca e depois a avaliação fica para toda a rede. Então, tudo lá é muito bem arquitetado entre a rede. Ninguém faz nada sozinho. É um grupo que se abraça mesmo, né? E para a gente chegar no resultado que a gente tem na educação, é um trabalho muito bem arquitetado, muito bem planejado e cansado. Não é um trabalho simples, é árduo.
mas os frutos Mas são é coletivo, maravilhosos. né? É coletivo. Se não tiver envolvimento de todo mundo, Todo dificilmente mundo isso junto. teria dado certo, né? É um abraçando o outro, é o abraço do sucesso que eu costumo falar. Né? É o prefeito que precisa abraçar a Secretaria de Educação, que precisa abraçar a escola, que precisa abraçar o diretor, e que esse diretor abraça o coordenador, que abraça o professor, que abraça a família e que chega no nosso ponto focal, que é o aluno. Perfeito. Eu disse aqui no começo que Licínio de Almeida é a escola, o município com o melhor índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB. E esse é o objetivo de qualquer gestor, melhorar o IDEB. Sempre vai estar ali na campanha a busca por melhorar esses índices educacionais. E teve uma certa polêmica recentemente na Bahia com o debate sobre a aprovação automática. Sim. E até criticaram nós, professores, achando que a gente quer reprovar aluno. Eu não acho, sendo sincera aqui contigo, que foi um debate pedagógico. Eu acho que foi uma tentativa de garantir a melhoria desse índice educacional. Posto isso, eu acho que os índices são necessários, mas a gente pode debater melhor quais são esses critérios. E eu acho que a experiência de vocês demonstra a capacidade de melhorar esse índice, acompanhado com a melhoria efetiva da educação, né? Então é uma experiência exitosa, que não foi uma maquiagem nos números, mas que foi de fato uma melhoria efetiva na educação pública da rede municipal. Então, para terminar, eu queria que você falasse sobre quais foram as estratégias que vocês desempenharam que permitiram chegar a esse lugar de ter a melhor avaliação da Bahia. Quais são as sugestões que a gente pode dar para a nossa turma que vai estar disputando, que quer chegar, que quer disputar com o Licínio Almeida para ser a melhor educação também? Porque a gente quer ser referência, porque a gente entende a importância e a centralidade da educação que tem para o nosso projeto nacional de desenvolvimento. Então é muito importante que uma experiência exitosa como a de vocês possa ser compartilhada com outros camaradas. Na maioria das vezes que a gente vai a algum lugar falar sobre educação, a resposta é sempre a mesma. Por quê? Porque não há um segredo, não há uma mágica, não há uma receita, não há critérios. A gente faz o que tem que ser feito. Na verdade, a gente faz o que tem que ser feito com planejamento e muita responsabilidade. Então, como é que a gente consegue chegar a alcançar esses indicadores? Quando a gente faz a escolha por competência técnica dos nossos gestores. Ele tem que ser escolhido politicamente, né, pela competência política e pela competência técnica. Não há como você escolher um gestor que seja só político e não há como você escolher um gestor que seja só técnico, porque aí não vai casar com o que a gente quer para o futuro do município. Quando feito essa escolha, esse gestor ele precisa ter condições, né, para estar exercendo a função dele de gestor. Aí ele precisa de formação continuada para gestor. Aí vem a escolha do coordenador pedagógico. Precisa estar atento. Hoje em dia, as escolhas elas não são mais por indicação política. Elas são por indicação do pessoal, do coletivo, que pode ser eleição ou pode ser seleção, através de alguns critérios. Essa indicação ela é feita pela comunidade escolar, né? E depois esse diretor, esse gestor entra para a escola. Então, cada município tem seus critérios. Mas não esqueçam, ele precisa ser tecnicamente competente e ele precisa ter um pouco da política também, porque ele precisa se relacionar com as pessoas, né? Ele precisa conhecer as pessoas. E aí o coordenador pedagógico ele precisa estar preparado para essa coordenação pedagógica. Ele precisa conhecer toda a proposta de um coordenador pedagógico, seja ele do infantil, do F1, do F2, da educação de jovens e adultos, seja ele como for, ele precisa ser um coordenador atuante e que tenha na ponta da língua competências e habilidades de escritores e tudo aquilo que ele precisa trabalhar de currículo para que a educação, de fato, no final dê certo. Além disso, a aplicabilidade do planejamento pedagógico em sala de aula é extremamente importante, que é o chão da escola, né? Que é estar ali com o estudante. É saber o que cada aluno ainda não aprendeu, qual é a possibilidade desse aluno avançar nos níveis, como é que a gente pode trabalhar numa sala que hoje a gente encontra salas multisseriadas, que só encontrava lá atrás, nas escolinhas do campo, e hoje a gente encontra nas nossas salas. Por quê? Porque a gente ainda tem resquícios da pandemia.
a gente ainda tem dificuldades com o desenvolvimento de algumas habilidades em alguns alunos. Então, o professor ele precisa ser bem preparado para isso. Formação continuada do professor. Você percebeu que eu falo em formação continuada o tempo todo? Formação continuada de gestor, formação continuada de coordenador, formação continuada de professor. Porque se ele não tem formação continuada, como é que ele vai dar conta da demanda que aparece? Hoje o aluno aprendeu, amanhã ele não aprendeu. Hoje eu tenho um aluno, 2, 3 alunos autistas em sala de aula. Como lidar com essa situação se eu não tiver formação continuada? Então, eu acho que é importante planejamento pedagógico, é importante uma boa gestão e é importante a formação continuada do professor para que na prática da sala de aula ele possa dar resultados. E atrelado a isso, um acompanhamento específico da Secretaria de Educação. E aí a gente tem vários programas. A gente tem Secretaria Itinerante, que é quando a secretaria sai de casa, da casa dela, né, que é a própria secretaria, e vai até a escola. E vai toda a secretaria ver o que é que está acontecendo lá, de fato, presencialmente, a secretária de educação, as coordenadoras, né, a psicóloga, todo mundo vai até a escola. Esse é um programa, um projeto interessante. O outro, alfabetização. A gente precisa alfabetizar todos os nossos alunos, então a gente está aí abraçando o programa do governo, né, estadual, que é importante, porque é um programa para a alfabetização de todos os alunos, e as secretarias de educação precisam estar atentas a isso, que a gente deve aderir aos programas, né, do governo, porque são programas que auxiliam no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Aí, atrelado à alfabetização, a gente precisa estar no núcleo, que é o núcleo de atendimento especializado. Os alunos precisam passar por psicopedagogo, por psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, assistente social, nenhum aluno a menos. Todos dentro da escola. Então, busca ativa escolar precisa acontecer diariamente. A gente precisa saber quem foi para a escola, quem não foi, por que não foi. Parceria com outros órgãos, como assistência social, saúde, conselho tutelar, Ministério Público, tudo isso a gente tem que ter. E para isso a gente precisa estar aberto, né? Um gestor, ele não pode assumir uma pasta se ele não tem coragem de enfrentar os desafios. E a gente precisa enfrentar os desafios para garantir a educação pública de qualidade para todos. Ninguém pode ficar de fora. Todos precisam estar inseridos no processo. Eu entendo quando você diz que é simples, só precisa fazer o que precisa ser feito. É porque muita gente não consegue nem chegar nesse lugar, né? Verdade. E, de fato, eu acho que ficaria aqui como sugestão para que os vereadores, as vereadoras, os candidatos se apropriem desse conhecimento acumulado que nós temos na educação, os documentos que a gente utiliza como referência, né? Desde a Constituição até a LDB, o próprio currículo e os planos, o Plano Nacional de Educação. Então, o candidato ele precisa conhecer um Plano Nacional de Educação, saber quais são as metas, precisa, se não tiver um Plano Municipal de Educação, tem que ser a nossa bandeira, tem que defender a construção ou o cumprimento do Plano Nacional, Estadual e também o municipal, que a gente acaba banalizando o municipal, né? Então, acho que estudar é um importante caminho para os candidatos e candidatas para entender e fazer com que isso dê certo. Mas tudo isso precisa de financiamento também, né? Exato. É preciso garantir que no orçamento do município seja garantida a destinação correta e suficiente. E a gente já viu que no Maranhão, por exemplo, quando o PCdoB estava no governo do estado, teve iniciativas interessantes de a forma que ia destinar o Fundeb, o Fundef, até mesmo a criação de fundos que foram destinados para construção e reformas de escolas. Então, precisa estar comprometido não só com a concepção ideológica, mas a criar as condições objetivas de efetivar essas políticas, né? Mas é isso, obrigada. Fico muito feliz pela sua participação. Espero que a gente tenha contribuído aqui com os candidatos e as candidatas pelo interior da Bahia. Eu que agradeço e acho que é uma iniciativa muito bacana, né, que vem do partido, né, e que, de fato, se todos estiverem engajados no mesmo propósito, acreditando numa educação que pode mudar e fazer a diferença, aí a gente está no caminho certo. Obrigada.